Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje com respeito à palavra insensatez encontrada em Mateus 23, 17. Evento no qual Jesus se dirige aos escribas e fariseus, que era tido como servo de Deus da época de Cristo. Serviam a Deus, dirigindo o povo, ensinando o povo, conduzindo o povo para o céu. Achavam que aquela religião que eles lideravam estava conduzindo alguém para o céu, mas só trazia tribulações e lutas, só servia para trazer o diabo para a igreja, para o povo. Por isso que Jesus chamava Israel de filhos do diabo, em João 8,44. Jesus dizia para Israel: vocês querem satisfazer o pai de vocês é o diabo, ele é o pai da mentira. Então Jesus sabia que eles escolheram uma religião sem razão, sem juízo, uma religião cega, porque era levada por condutores cegos, de Mateus 23, onde Jesus usa essa expressão várias vezes. Então o diabo, que era o dono da vida deles, o Satanás era que conduzia eles, eles não sabiam. Esse é um dos problemas da insensatez, quando o ensino bíblico não alcança a gente no propósito de nos mudar nos valores e no caráter, nos evangelizar por dentro e nos fazer evangelistas, avisadores, atalaias, para falar a verdade para os outros. Então nós estamos como loucos, imprudentes, né? Como estava Israel da época de Cristo, como estarão, olha o verbo que eu estou usando, como estarão, quer dizer, vai acontecer com as 5 virgens de Mateus 25, que Jesus disse eram 5 loucas, não levaram azeite consigo nas suas vasilhas. Essa palavra louca é na minha tradução mais antiga, mas em outras traduções é imprudente ou é nécio. Nécio significa aquele que não sabe, não investiga, ele é ignorante com respeito à vida espiritual. Ele sabe umas coisas e outras não. O principal ele não sabe, então ele é chamado de povo louco. Vamos ler Jeremias 22. Quando Deus chamava Israel de louco, imprudente e leviano, são expressões que era Deus, pelas consequências de não querer ouvir as mensagens que Jeremias trazia, eles eram chamados assim e muito mais na visão de Deus. Então, em Jeremias 5, primeiro eu vou ler aqui o capítulo 4, depois eu vou para o 5, tá bom? 4:22 de Jeremias, estou lendo na minha Bíblia mais antiga, na Ferreira de Almeida, tradução mais antiga, revista e corrigida. Então diz, Jeremias 4:22, diz: deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, sábios são para o mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Aqui não está fazendo uma alusão ao bem que alguém pode fazer por aí, dando uma camisa para os outros vestir. Estou te dando um sapato para ti que tu precisa, estou te dando uma moedinha de R$10 como oferta, estou te dando uma cesta básica. Não é esse bem. Aqui está falando do bem, que é pregar a verdade, viver a verdade, escutar a verdade, que era rejeitada na época de Jeremias. Por isso Deus chama eles de louco, nécio, e não eram sábios. Então essa expressão é a mesma de Mateus 25, 1 ao 13, que essa é a condição que Deus vai encontrar a parte da igreja,
Por isso ele disse 10 virgens, 5 sábias, 5 prudentes e 5 loucas, nécias, imprudentes. Quando veio o arrebatamento, ficaram para trás. Irmão, Jesus vai voltar. A Bíblia diz que vai estar dor numa cama, um fica, outro sobe. Está lá em Lucas 17, 20 em diante. Vai estar dois trabalhando, um será levado, outro será deixado. E um dos perigos é esse bem aqui, a imprudência, a loucura. Primeiro, aqui diz que o povo está louco porque não conhece Deus. Irmão, como é que você vai conhecer alguém, seja quem for? Imagine Deus. Qualquer pessoa que você precisa conhecê-la, só tem 3 principais maneiras de você conhecer esse alguém. Imagine Deus. Primeiro, se alguém falar sobre ele. Segundo, se alguém escrever sobre ele. Terceiro, se alguém, ou melhor, se ele próprio vier para falar com você e explicar, ele mesmo falar contigo e ele explicar quem é ele, se revelar. Então todas essas 3 maneiras existem aqui na Bíblia. Primeiro, Deus usou os pregadores para pregar, para falar, para que o povo conhecesse a verdade sobre Deus. Jesus disse, eu sou a verdade, João 14,6. Então eles vieram para falar desse Deus Criador. Depois eles escreveram para que os outros que viessem depois ouvissem a mesma mensagem, para conhecer Deus, seu propósito, suas verdades e as consequências de rejeitar por causa do diabo. Não é porque Deus é mau, é porque senão estaremos trabalhando para Satanás sem saber, quando somos negligentes, imprudente, louco, porque aí não, para Deus a gente não trabalha, mas para o diabo trabalha com o nosso conhecer, com nossas idolatrias, para querer viver e conhecer outras coisas que não devemos conhecer ou não precisa. E aí estamos aqui, mas o próprio Deus aqui quer falar, ele que quer se revelar, e ele se revelou através de Jeremias. E o próprio Jeremias dizia, vai buscar Deus, ora a Deus, clama a ele, em Jeremias 33, 3, ele quer se revelar para ti. E Israel odiava, por isso era chamado de povo louco. Então quando você não quer um relacionamento com o próprio Deus, quando você não quer ouvir, significa então que você não conhece Deus. E se você não o conhece porque está na Bíblia, você não busca a Bíblia, não procura orar e de Deus se revela, fala para mim, me mostra, e você não quer nada disso, você está sendo taxado pelo próprio Deus de louco, nécio, ignorante bíblico e sábios para fazer o mal. Quer dizer, o mal você sabe fazer. Por isso existe tanto traficante de droga na terra, tanto usuário de droga, tanto mentiroso na terra, tanto prostituto, tanta gente que trai o casamento, tanto ovelha sem pastor, tanto pastor ensinando heresia. Claro, tem o joio e o trigo, ovelha e bode, mas esse é o perigo, é sábio o mal. Eu sei fazer o mal, eu sei me corromper, eu sei votar num comunista, eu sei ganhar dinheiro com comunismo, e aqui diz que eu sou um louco. Vamos falar agora de Jeremias 5:21. Diz, ouvi agora isto, povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvido e não ouvis. Então está aqui uma das coisas que a imprudência faz, traz essa loucura que a gente faz conosco, de Deus ver a gente sem coração. O que é uma pessoa sem coração, irmão? É porque a gente tem um coração para amar as coisas do mundo, as coisas do mal, as coisas do diabo, mas não tem coração para amar as coisas que Deus fala. Não tem coração para amar a missão, não ama a Deus acima de todas as coisas. O coração está separado do amor verdadeiro que Deus espera dele, que é amar.
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama. Então, uma pessoa sem coração, Deus chama ela de louco. Você que não investe na salvação de alguém, você é um louco, é sem coração, imprudente, porque ama só a si mesmo, seus egoísmos, suas idolatrias. E essa é a consequência da loucura aqui de Jeremias 5, 21. Ele diz que tem de olho e não vê. Então você está cego quando você é uma pessoa sem coração para com as coisas de Deus, para com o trabalho que Ele já te deu para te fazer. Você é um sem coração, viu? E o pior de tudo, Deus te vê como pessoa que tem ouvido, mas não ouve. Quer dizer, o próprio Deus quer falar, você não quer ouvir. Deus está te chamando alguém que é surdo espiritual. Você nunca vai poder ouvir Deus se você continuar sem coração, não querendo se envolver na obra de salvação de vidas, principalmente da tua primeiro. Você é um sem coração, então Deus está chamando de surdo, cego e surdo. Por isso é que tu é doido, diz a Bíblia. Querido, graças a Deus eu larguei essa loucura faz tempo. Cada vez eu quero seguir na direção do meu Deus para avisar pessoas da condição espiritual que traz a insensatez, que traz também a cegueira de Mateus 23, 17. Cuidado com isso. Tá, e a leviano, como que Deus chama essa expressão para Israel? Chama ela de leviana. Leviano e doido, a mesma expressão, só que separadamente. Tem hora que Deus chama Israel de louco, tem hora que chama de leviano. Por exemplo, capítulo 2 de Jeremias, no verso 5, se lê assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos, quer dizer, doido. Então olha o que é loucura. Deus vê a gente como leviano, igual um doido lá da psicopata que toma remédio controlado, cardenal, anda que nem um zumbi na terra, alienado para com as coisas de Deus. Olha as consequências que diz aqui desse verso 5. Primeiro, você está afastado de Deus, está separado de Deus, está longe dele. Ele está longe de você porque você quer agir como doido, porque não quer ouvir a verdade, não quer praticar a verdade, procura se esconder por aí em religiões que não falam a verdade e não sabe que um dos prejuízos que você está causando é a insensatez, e Deus está te chamando de leviano. Então aqui Deus está separando do homem, como Jesus falou para Israel, usando Paulo em Romanos 11, verso 18 ao 25. Paulo diz para os romanos: vocês estão em pé, então temem, porque se Deus não poupou os ramos natural, teme que não poupe a ti também. E eles foram cortados da relação com Deus pela incredulidade. E tu está em pé, então teme, porque se Deus cortou eles, pode cortar vocês também. E eles, se não permanecerem na incredulidade, podem voltar a ser enxertados em Deus, porque Deus é poderoso para enxertar, ou melhor, ligar de novo. A palavra religião do latim é religare, quer dizer religar, ligar de novo. Então, quando você tem a verdadeira religião, você está ligado a Deus. O mundo tem suas religiões, igrejas tem muitas religiões que só levam para a distância, como João 15, 1 ao 5. Tem religião que só leva para a separação de Deus, como estava a liderança de Israel, que vamos ler já já, na época de Jeremias, e que já lemos na época de Cristo, os escribas e fariseus de Mateus 23. Então, separados de Deus, eu até escrevi um livro com esse tema, viu, irmão? A igreja divorciada. Escrevi um livro com esse tema, baseado em Jeremias 3, 6 ao 10, quando Deus disse:
olha, como vocês permaneceram nos ídolos, não quiseram abandonar seus ídolos, eu dei a carta de divórcio para vocês. Estão divorciados. Fica para lá, eu fico para cá. Agora, quando vocês quiserem voltar, larga os ídolos, eu vou aceitar vocês de volta. Então, Igreja Divorciada é um livro exclusivo que escrevemos, que nós falamos por aí, pregamos por aí, levamos em seminários quando alguém chama por aí, para falar que a igreja da atualidade, parte está divorciado, separado, igual Romanos 11, 18 em diante, e igual João 15, 1 em diante, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos da videira. Vocês estiverem em mim e não dá frutos, o Pai vem e corta vocês e lança fora e lança no fogo. Então tem igreja igual à igreja insensata da época de Jeremias, é a igreja insensata da época dos escribas e fariseus, que só servia para trazer cegueira espiritual cada vez mais. Então um dos perigos é que Deus está longe do insensato. Quando vier as tribulações lá, que já lemos no primeiro vídeo, quando vier as tribulações de Mateus 7, 24 em diante, insensato fez sua casa na areia, vem a tribulação, vem a guerra, vem a luta, ele morre lá sozinho, gritando, não tem quem ajude. Mas os de Deus, Deus vai dar grandes livramentos, nunca te esquece disso. Clama a Deus, te reconcilia, meu irmão. Então, segundo, o insensato aqui, o leviano, ele está indo após vaidade. O que é vaidade? Jeremias 2, verso 5. Porque estão separados de Deus, que vive a vaidade, ou melhor, a falta de simplicidade. Vaidade é tudo aquilo que não serve para nada e você usa. Tudo que não vai levar você para a vida eterna, mas vai impedir você de entrar na vida eterna, é a vaidade. Por isso Paulo diz, em 2 Coríntios 11, 2 e 3, eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o contrário da palavra vaidade é a simplicidade. Já temos uma escola bíblica exclusiva aqui, gravada em vídeo, está no YouTube. Você quiser, diga: pastor, mande para mim aí em vídeo, que já está aí gravada aí no site, essa pregação exclusiva sobre vaidade, que a Bíblia diz que é a vaidade, um vínculo com o mundo, com o diabo, com o velho homem, que me separa de Deus. E Deus diz: se tu não largar aquilo que separa de Deus, ele se separa de ti, ele não quer conversa contigo. Foi Deus também usou Paulo em Romanos 6, 14 ao 18. Ele diz: larga tudo que é imundo, eu te receberei, e eu vou ser para ti pai, tu vais ser para mim filho e filha, diz o Todo-Poderoso. Sai das trevas, ele diz: sai das trevas, vem para a luz, e assim eu vou ser teu pai. Porque na Bíblia diz que muitos são filhos do diabo. 1 João 3,10 diz: essa é a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Quem não ama seu irmão e não pratica a justiça não é de Deus, ele é igual a Caim. Ponto final. É a Bíblia, não sou eu, estou apenas repetindo. Amém? Então, levianos. Eu quero falar ainda dos levianos, viu, irmão? Que está em Jeremias 8, 9. Quem é o culpado, além do próprio povo, de ser um leviano, imprudente, sem juízo, louco, porque é insensato? Jeremias 8, 9. Mas eu vou levar até o verso 5. Diz: pois se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? É uma pergunta. Retém um engano e não quer voltar. Escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação.
mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria pois teriam? Aí aqui o verso 11 diz, não, eu vou desde o verso 10, eu vou continuar o verso 10 ao 11, para você falar que Deus chama então eles de leviano. Diz, ó, portanto, darei suas mulheres a outros, que ia ter uma grande guerra, os maridos iam morrer na guerra, os da Babilônia iam pegar as mulheres e as crianças, iam levar para ser esposa deles, e quem ia perder era aqueles que foram ímpios, ao rejeitar a verdade bíblica. Assim como está vindo aí uma grande tribulação para a terra, muitos que estão hoje, eu amo minha mulher, meu filho, eu amo não sei o que, vai vir uma grande fome, uma grande guerra, uma grande devastação, uma grande perseguição. O anticristo está chegando aí, meu irmão, para perseguição global do mundo inteiro, principalmente do cristianismo. Então muita gente vai morrer, então não adianta estar protegendo tua vida com leviandade, protege com a verdade. Aí diz assim, ó, verso 10, Jeremias 8, portanto darei suas mulheres a outros, suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, avarento, seu dinheiro não serve para ninguém, para a obra de Deus, tu é avarento, cuidado, avarento, tu gasta com vaidade, mas não gasta com a obra de Deus, com gente que precisa de ti, tu não usa de amor, de misericórdia. Vai dizer assim, cada um se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Ao verso 11, Jeremias 8, e curam a ferida de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É que nem hoje, irmão, muitos líderes de igreja, pregadores, estão pregando só coisa, e não estão dizendo que Jesus vai voltar, não está dizendo que vai haver um grande julgamento na terra, não estão dizendo o Apocalipse 6, 15 ao 17, que diz que quando Jesus vier, o mundo vai gritar para os rochedos onde eles vão esconder, nos bunkers onde eles vão se esconder, nos buracos na terra, dizendo, nos esconde da ira do Cordeiro, porque é chegado o dia da ira e ninguém vai poder suportar. Deus vai vir com muita ira contra o planeta, contra o ímpio, contra os levianos, que foram sábios para o mal, para fazer o mal, mas não foram sábios para fazer a verdade bíblica prevalecer neles, e eles usarem isso para ajudar outros a sair da mão do diabo. E o diabo, enquanto isso, levou muita gente para o inferno, através de doença, de morte, de tribulação, e a gente cuidando de ser avarento. Então o Apocalipse, o Jeremias 8, verso 5, diz que ele estava numa apostasia contínua. Apostar quer dizer desligar-se, separar-se, decair da fé, continuamente, quer dizer, nunca mais eles iam voltar. Assim está uma multidão por aí, irmão, leviano, ouvindo e falando, ensinando mentiras, conselhos errados, e apóstatas. Deus chama eles de apóstatas. É esse que a imprudência faz, viu, irmão? Apóstata quer dizer desligado de Deus e não sabe, separado, decaído, sem Deus, sozinho. Quando a luta vier, ele está sozinho. Avise isso para alguém, chame alguém, avise, meu irmão, que está na igreja cantando e orando, como estavam os fariseus todo sábado, como estava Israel na época de Jeremias. Só isso não adianta, tem que largar a insensatez e procurar enxergar a realidade na qual ele está inserido, que só através dos alertas bíblicos, ou só através de Deus usar uma pessoa com a verdade para essa pessoa, que ela vai descobrir onde ela está inserida. Enquanto isso, Deus chama ela de cega por causa da insensatez. Você está cega porque não enxerga as consequências. Uma delas é, você é leviano porque está aqui, em apostasia contínua. Então te arrepende, te reconcilia, te volta para Deus. A vitória é tua em nome de Jesus, amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a quarta mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.